Ok, pessoal, então chegamos aqui na lição de quarta-feira, né, dessa nona lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como título o sábado e a teoria da evolução. Pessoal, essa lição também deu pano para manga aqui nos bastidores, aqui nós oramos sempre para que Deus iluminasse a gente, para que a gente tivesse as palavras corretas na hora de apresentar esse material, que agora, como está em dia, ele está ficando mais curto, então várias pessoas estão compartilhando com outras pessoas, independente se é assunto da semana ou não. Então dá para a gente pegar essas entrelinhas e mandar para muitas pessoas, principalmente às vezes um amigo da universidade, um pessoal aí meio agnóstico, que é interessante sobre isso. Porque nós vamos começar perguntando se existe alguma diferença entre o pensamento científico, né, e o pensamento teológico, porque muitas vezes você vê, principalmente quem é do meio acadêmico sabe, se você é cientista, nossa, então você é super intelectual. Agora, se você fala sobre Deus, esse cara, coitado, tem déficit de atenção, tem déficit de inteligência. É assim, pessoal, é sério. Tem transtorno. Tem algum transtorno. Então, é mesmo, você fala algumas coisas assim, os alunos já olham com a sua cara assim, isso, professor, é crente. Né? Já acabou com você. Então fiquem ligados aqui que o Ricardo tem uma fala bastante interessante e também, né, dando continuidade na fala dele, ele vai falar sobre a questão do Gênesis, alguns aspectos que a gente pode notar lá no Gênesis que faz com que a literalidade dele fique às vezes realçada ou às vezes ficam apagadas. Então fiquem ligados. E a Thaisa também preparou aqui, né, uma fala de entrelinhas bastante interessante sobre essa questão do darwinismo, da evolução, como que o evolucionismo, né, não está simplesmente relacionado ao sábado, à quebra da semana de criação. Tem coisas ainda mais profundas que o evolucionismo pode destruir na sua mente. Fiquem ligados aí e começamos aqui pelos slides. O sábado e a teoria da evolução. Bom, primeiro, essa questão parece que o pensamento religioso ele é inferior ao pensamento científico. Isso daí eu vejo muito mais isso como, não a religião propriamente, mas o que uma instituição religiosa propriamente fez de tentar tosar uma liberdade de pensamento, acabou resultando nesse tipo de... Alguns pensadores, os iluministas, isso começa com eles viviam num contexto, vamos dizer assim, que de certa forma a religião tosava o nível de pensamento. Só que a gente não pode dizer que o pensamento religioso em si ele é inferior ou diferente do pensamento científico. Inclusive tem alguns autores, por exemplo, Farabi fala de um anarquismo científico, precisa de uma liberdade maior para o pensamento científico. Por quê? O pensamento científico ele cria crenças. Na Idade Moderna ele tem 3 crenças fundamentais, né, que vários pensadores criaram. Na linguagem de Thomas Kuhn a gente fala de paradigmas. Ele fala que o pensamento científico ele evolui através de paradigmas. Nós temos mais 3 paradigmas hoje, que alguns chamam de pensamento sistêmico, holístico ou da complexidade, que de certa forma vem a tentar solucionar os problemas que aquelas crenças que surgiram lá atrás causam no dia a dia, porque encontraram problemas em que não se resolvia pura e simplesmente se adotando aquelas 3 crenças. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui a questão dos profetas e aquela falsa percepção de que há uma evolução do pensamento. Primeiramente, pensamento empírico, de onde surge? Ele teria surgido na Grécia e dizem, vamos dizer, sobre a ótica ocidental, que ele rompe com o mitos. O mito seria aquele pensamento grego que com base nos deuses. Então eles atribuem a Tales, Anaximandro e Anaximenes, que eles buscam elementos elementares para construir os seus conceitos. Tales, por exemplo, fala que o ar, que o elemento fundamental seria a água. Anaximandro ele cria um conceito, o aperon, que seria sem limites, que o elemento fundamental teria que ser algo sem limite, algo neutro. E o Anaximenes ele considerava que a arque era o ar. Aqui nós temos a foto deles. E isso daqui, ou seja, nós teríamos aqui então um pensamento mítico e aqui um pensamento chamado doxa, ou seja, opinião. Aí dizem que teríamos evoluído para um pensamento filosófico ou epistemológico. E aí teria sido descoberto Logos. Aí chegamos a Sócrates, Platão e Aristóteles.
esse pensamento filosófico, né, ele é tratado depois como metafísico. Filosofia nada mais é etimologicamente do que busca de conhecimento, mas Aristóteles, Platão, eles definiram critérios, vamos dizer assim, de onde muitos partem. Você pensa no seguinte: imagine você é um pesquisador. Se você tiver que reconstruir tudo, tiver que voltar tudo do zero e reconstruir tudo, não tem como. Você tem que, de certa forma, por fé, você tem que adotar certos princípios, certos parâmetros, certas crenças que já foram elaboradas lá atrás. Certas verdades. Né? Certas verdades. O Sócrates, Platão e Aristóteles, de certa forma, muitas coisas a gente identifica lá nos pré-socráticos, similaridades. Então, eles partiram de algum lugar. E se lá atrás tem algum erro, esse erro vai ter reflexos lá para frente. E nós vamos continuar nessa evolução aqui. Agora aqui a gente entra finalmente na revolução científica. A gente tem René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton. E eles seriam responsáveis pelos 3 paradigmas, vamos dizer assim, ou pressupostos. O primeiro, no caso, o pressuposto da simplicidade. É a crença em que, separando o mundo complexo em partes, em pedacinhos, em caixinhas, encontra-se elementos simples, em que é preciso separar as partes para entender o todo. Ou seja, o universo complexo é a mesma coisa que a soma das partes. Isso já se mostrou equívoco, principalmente quando se fala em física quântica, que é a base, vamos dizer assim, da boa ciência. Física é a base da boa ciência, sempre foi. E todas as outras ciências tentam se adaptar à física e à matemática. Tá. O próximo paradigma seria o da estabilidade, que seria a crença que o mundo é estável, ou seja, que o mundo já é. Ligado a esse pressuposto estão as crenças do determinismo, com consequências previsíveis de fenômenos e crenças de reversibilidade possível, com consequências controláveis desses fenômenos. Newton é o principal nesse ponto. Assim, o Isaac Newton foi que definiu o universo como um reloginho que funciona perfeitamente. E se você sabe como as engrenagens funcionam, você tem como acelerar para frente, voltar para trás, ou seja, reverter, ou seja, as leis, causa e efeito seriam controláveis. E aqui a segunda crença é a objetividade. A crença de que é possível conhecer objetivamente o mundo tal como ele é. E a realidade é uma exigência, essa exigência da objetividade, ela está dentro do método indutivo de Francis Bacon. Só que tem coisas na ciência que não tem como você pegar e você colocar no laboratório e você induzir. Um exemplo disso, isso em física quântica, que é uma ciência hard, vamos dizer assim, quando você analisa quando você não tem como você analisar a posição do elétron e a massa, porque o ato de observar altera. Então a sua observação alteraria. Então ou você analisa a posição dele, ou você analisa a velocidade dele. Então aí já quebraria essa questão da objetividade, porque a observação interfere na objetividade. O observador, o ato de observar. E aí a gente chega agora no postulado da simplicidade, no paradigma sistêmico, complexo, holístico, que não necessariamente quebra, mas tenta corrigir os equívocos e as limitações daquelas crenças anteriores. Vamos lá. O primeiro paradigma é da complexidade. Reconhece que a simplificação, ou seja, aquele primeiro, obscurece as inter-relações dos fenômenos do universo. E é imprescindível que você lide com a complexidade do mundo em todos os seus níveis. A gente encontra a base nisso em Planck, Einstein e Niels Bohr, ou seja, teoria da relatividade e física quântica, que é ciência boa, vamos dizer assim. Só que essa ciência boa quebra todos aqueles paradigmas lá atrás da ciência moderna. O segundo é o da instabilidade, que a gente encontra nos trabalhos de Bowles e o Ilan Prigogine. Temos a foto dele aqui. A gente tem o Niels Bohr e o Einstein aqui. Esse daqui é o Boltzmann, que reconhece que o mundo está em processo de tornar-se, advindo daí uma consideração de indeterminismo, que é difícil. Então você trabalha aqui com probabilidades, lá você trabalha com uma ciência exata. Aqui não, você vai trabalhar com probabilidades, com consequências imprevisíveis, irreversíveis e incontroláveis dos fenômenos. E o último seria o pressuposto da intersubjetividade. Reconhece que não existe uma realidade independente de um observador, que o conhecimento científico é uma construção social em espaços consensuais por diferentes sujeitos e observadores. Aqui o Heisenberg é aquilo que eu falei no princípio da incerteza.
que o observador interfere no objeto, então não tem como essa objetividade. Então aqui o próximo, um pressuposto que tenta corrigir aquele equívoco. Veja que o pensamento científico não é tão infalível assim. Agora aqui a gente vai lá para a questão do sábado e se aquilo que a gente encontra no Gênesis é literal ou não. E aqui a gente vê, sabe, a fala de Moisés, ela é exaustiva. Você querer dizer que isso daqui que não é um dia literal chega a ser um absurdo. Veja a fala dele, Gênesis 1:8, né? Tá lá, Vairi Erev, ou seja, Vairi Erev, Vairi Voker, Yom Echad, ou seja, e houve tarde, manhã e foi o primeiro dia, versículo 1. E depois ele repete, Vairi Erev, Vairi Voker, Yom Sheni, é o segundo dia. Depois Vairi Erev, Vairi Voker, Yom Shlishi, Vairi Erev, Vairi Voker, ele vai repetindo, Yom Revi, Vairi Erev, ou seja, e houve tarde, manhã, sempre tarde, manhã, daí Yom Hashemi. E assim, e depois a gente chega e viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom, e esse que era muito bom, deu Tov Meod. E houve tarde de manhã, vai Voke e Yom Hashishi, sexto dia. Quando chega no sábado, e abençoou Deus o dia sétimo, daí o Hashivi, e o santificou, porque nele descansou. E aqui o Shabat, de onde vem o nome sábado. Ou seja, está na própria etimologia do nome sábado, o descansar. Então você nega a própria etimologia do nome que está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é inspirada por Deus. O nome de sábado é descansar. Então se você não descansa, se você não guarda o mandamento que fala para descansar no dia do sábado, então você tem que mudar o nome dele. Que vem justamente do Bereshit. De toda a sua obra, e Deus criou e o fizer. Bereshit 2:3. E aqui é uma entrelinha da entrelinha, vamos dizer assim, porque a gente trabalha com dúvida. E o que tem mais dúvida no dia da criação é esse dia aqui, ó. Vamos lá, esse dia aqui é com relação aos luminares, né? Que é aquela coisa, mas espera lá, Deus cria a lua no primeiro dia, mas ele criou a luz no primeiro dia, né? E Rior vai Rior, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas ele cria o sol e a lua. De onde vem essa luz? E cria um monte de teorias e coisa e tal. Vamos no original, vamos ver que não precisa ficar criar, era a luz de Deus, era não sei o que. Vamos lá. Vamos lá. Gênesis 1:14. E disse Deus, haja luz. Não, e disse Deus, haja luminares. E aqui, ó, berequia, né? Haja luz haja berequia, ou seja, luminares na expansão. Haja luminares na expansão. E aqui, e fez Deus dois grandes. O problema aqui é esse fez. Ah, não, mas na Bíblia está escrito que fez. Só que a gente vai lá no Evangelho e está vaias. E vaias pode significar fazer, realizar ou nomear. Então veja bem, nomear. Eu entendo que a melhor expressão aqui, a melhor tradução para aqui seria e nomeou Deus os dois grandes luminares. Porque não tem como, gente. O Sol não é só fonte de luz, é um centro gravitacional. Tá? Então vamos lá. O menor, no caso, era para governar a noite, e fez, e aqui de novo, mas na Bíblia tem o fez. E qual seria o verbo hebraico para esse fez aqui? Não tem. Não tem, porque no original não tem esse fez aqui. Esse fez aqui, ele é acrescentado. Não há nenhum correspondente hebraico. As estrelas, ou seja, no original está e as estrelas, então é o mesmo do vaias. Ou seja, nomeou o Sol, nomeou a Lua e nomeou estrelas. Pessoal, olha, sinceramente, eu lamento não ter mais tempo na minha vida para, às vezes, estudar com mais detalhe, né, esse hebraico, para ver o quanto a gente está aprendendo aqui no Entre Linhas, né, que ainda é só é superficial, né? Você vê, o pessoal fala que é um estudo profundo, mas ainda, na verdade, acaba sendo um estudo superficial sobre esse tema aí dos pictográficos hebraicos e dessa simbologia, porque estudando isso, como é difícil depois você deixar-se levar. Simplifica tudo, né? Simplifica, você fala, é muito certinho, tá certo lá. Quando Deus realmente, né, falou, fez, Moisés anotou na sua cultura, eles tinham pleno entendimento do que eles estavam fazendo. Uhum. Hoje que a gente fica se matando aqui por causa criando dúvidas e coisas mais. E dúvidas vai ser, né, um assunto de quinta-feira e de sexta-feira, fiquem ligados aí. Ok? E agora, né, ainda na quarta-feira, entre linha, o sábado e a teoria da evolução, a lição vem trazendo o seguinte, que uma vez que Satanás propaga essa teoria da evolução, do evolucionismo, na verdade você está destruindo tudo o que o Ricardo falou, né, dessa literalidade de Gênesis. E aí, ao destruir a semana da criação,
se destrói o Shabat aqui, se destrói o sábado, se destrói o mandamento, se destrói tudo. São os pilares aqui que você vê que essa lição toda, desde sábado, Satanás vai balançando alguns pilares e vai quebrando os pilares. Só que olha interessante nessas entrelinhas aqui de quarta-feira, pessoal, é que o evolucionismo, ele não só vem para destruir o sábado, né, Thaisa? Parece que o evolucionismo ele pode ser muito mais destrutivo ainda. Pode. E para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender a simplicidade do que é evolucionismo. E se você for pensar nisso, você vai perceber que o que determina o fator de mudança é ele próprio, não é um fator externo. O que é que eu quero dizer com isso? O fator externo influencia? Influencia. O ambiente influencia? Influencia. Mas o que determina a mudança? Não é esse fator, é ele mesmo. Internamente. É internamente. Então, o fator de mudança, a força motriz é interna. E trazendo isso para os dias de hoje, vai muito além do que esse aspecto de criacionista, de ambiente, de quanto tempo demorou para criar a Terra, nós, se a gente não evoluiu, né? Vai muito além, porque a gente trazendo essa ideia para hoje, para a moralidade, a gente consegue trazer até para a religião. Como assim? Olha só. O engano que muitas vezes Satanás traz e nós nem nos atentamos. Nós às vezes nos dizemos criacionistas, mas estamos com pensamentos evolucionistas dentro da religião. Por exemplo, muitas vezes nós pensamos nesse processo de santificação, da nossa melhora, da perfeição, de nos aperfeiçoarmos como uma coisa meritocrática. Nós merecemos, nós vamos mudar, a força vem de nós, eu vou conseguir cumprir a lei e eu vou alcançar isso. Por quê? Por mim. De onde vem a força? Minha. Interessante a sua fala, você está falando nisso, eu estou lembrando de toda a mídia, todos os filmes, tudo que é vendido hoje vem dizendo assim, a força está dentro de você. Sim. A força está dentro. A psicologia moderna diz assim, a solução dos seus problemas está dentro de você. O que é isso? Né? Que ideia é essa? Evolucionista, entendeu? O que muda não é o Deus, não é eu estudar a palavra, não é tudo posso naquele que me fortalece, não é essa dependência de Deus, é uma dependência própria. Tudo posso está em mim dentro mesmo. de mim, isso mesmo, tudo posso em mim mesmo. Já o pensamento criacionista dentro da religião é o quê? É o oposto disso, é que você precisa de uma força externa. Na verdade, o fator de mudança é essa força, é você estudar a Bíblia, é você ouvir a Torá e isso ocorre a mudança. E reconhecer que desde a origem, como o Ricardo colocou, nós fomos formados, ou seja, nós viemos de um fator externo. Sim, e um fator externo programado. Deus fez tudo certo, calculado, não foi nada acidental, ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso que é tudo posto naquele, por isso que a dependência é daquele. É por isso que se a gente pensar nessa santificação, a gente vê que se você tiver com um pensamento evolucionista, você vai acreditar que a salvação é o quê? Pelas obras. Mas se você tiver realmente o pensamento criacionista, vai falar o quê? A salvação é o quê? É pela graça, porque foi Deus que fez. É das mãos de Deus. Então, às vezes, a gente traz isso até para a religião e a gente não se atenta para isso. A gente acha que evolucionismo é só quanto tempo foi feito, essa coisa de criação, esses 6 dias, esse sábado, e a gente esquece disso. A gente esquece também que esse pensamento evolucionista influencia também nos nossos dias a dias, também na nossa sociedade. Não é só na religião. Vamos pensar. Na Torá, os preceitos de conduta sempre vai estar escrito lá, tipo, sim, a conduta é lícita, não, e ela é tolerável. E aí que entra o pensamento evolucionista. Então teria tipo o permitido, né, o proibido e algo que foi tolerável. Então. Tolerável. O que é um pensamento permitido? Por exemplo, honrar teu pai e tua mãe. O que é um pensamento não? É proibido. Não adulterarás. E o que é um pensamento tolerável? O que significa isso de ser tolerável? Por exemplo, a poligamia. E a Bíblia traz aspectos disso de poligamia. E Ricardo, o que você me fala desse aspecto na Bíblia? O que a Bíblia traz sobre esse tema? Bom, primeiro... Que até causa confusão às vezes, né? Porque você vê lá no Velho Testamento, nós temos muitas referências de reis, de... Primeiro, plano de Deus não era poligamia, para começo de conversa. A poligamia ela surge na Bíblia na cabeça de um homem da linhagem de Caim, é um cainita, então,
Mas a gente não pode dizer que era pecado só porque surgiu no cainita, porque não há... A Bíblia é pródiga em recriminar condutas de patriarcas, reis e coisa e tal, mas ela não recrimina a poligamia, por exemplo, a poligamia de Abraão, e em alguns casos a poligamia era uma obrigação legal. Por exemplo, dentro daquela cultura. Sim, dentro daquela cultura. Por exemplo, se eu tinha um irmão, e esse irmão casado, eu tinha um irmão, esse irmão casado viesse a falecer, eu tinha que assumir a esposa dele como se minha fosse. A poligamia na cultura daquela época, vamos pegar, por exemplo, o tempo de Davi. No tempo de Davi é um tempo de muita guerra, coisa e tal, e a poligamia era uma forma de piedade para um número excessivo de viúvas, que existiam muitas viúvas. Então existiam muito mais mulheres do que homens, porque os homens iam para a guerra e morriam. E essas mulheres ficavam desamparadas. Então era um mecanismo que Deus permitiu, né, justamente para demonstrar misericórdia com relação a esse povo, com relação a essas mulheres. Ocorre que existiam algumas consequências danosas. Você aguentar uma mulher, um TPM já é difícil, você imagina você aguentar 2, 3, 4, 5... E 700. Quem tinha 700 esposas. Isso, por aí vai. Então, assim, uma coisa que a Ellen White fala, inclusive, que Davi, consequências, em razão da cultura dele, ele teve problemas, né, vamos dizer assim, com relação na vida dele, né, teve alguns problemas. Agora, não quer dizer que isso fosse pecado. Era algo que nasceu da cabeça de um homem. A fala que o Lúcio falou que a gente vai trabalhar é o seguinte: o que você quer para a sua vida? Aquilo que Deus pensou para um homem ou aquilo que um homem pensou para um homem e Deus tolera? Isso, porque a ideia que está trazendo é que naquela época era tolerável. Por quê? Porque você viu qual era o objetivo? Amparar essas mulheres. Tinha um princípio, era amparar, senão elas morreriam, que é o que ele está explicando. E hoje em dia, o que está em voga? O que o CNJ está trazendo hoje? Vamos só fazer o diário de bordo, né? E já virou para o dia 24. Hoje é dia 24 de maio. E nessa semana, né, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, ele vai votar sobre a questão agora seria amor poliafetivo, ou a poligamia. O poliamor, né? É o poliamor. Então, pessoal, vai ser votado nessa semana sobre uma nova estrutura de família que vem por aí, porque agora não é mais homem com homem nem mulher com mulher, isso já conseguiram, beleza, agora é o poliamor. O que é um poliamor? Poliamor é trazer efeitos legais a múltiplos relacionamentos, não significa um homem com uma mulher, pode ser vários homens, várias mulheres, o relacionamento é isso. Isso é igual poligamia? Não. E isso é igual o que era tolerado naquela época, que não precisa mais ser tolerado hoje. Não há essa necessidade de amparar mulheres, porque nós já não temos essa sociedade. Tem mais mulher que homem, né? Pois é, não precisa. Então, o que o poliamor traz hoje? Não é a mesma coisa. Não tem como a gente dizer que Deus vai tolerar essa situação, porque é diferente. Não tem esse senso de misericórdia de você poder estar amparando a mulher. Primeiro, hoje nem precisam, por não ter essa sociedade machista, não tem por que ser amparado. Por isso que até a poligamia hoje não cabe. E muito menos o poliamor, porque não tem essa finalidade. A finalidade é só, sociedade evoluiu. Então temos que estar abertos a nova coisa. Vamos aceitar o novo padrão da sociedade. Olha aí mais uma vez o pensamento evolucionista. Que não é essa a razão. Nem com relação ao poliamor, nem trazer essas ideias evolucionistas para o dia a dia, nem para a religião, nem para o dia a dia. Porque a gente está tão focado em evolucionismo ser de um jeito que a gente esquece que ele pode trazer essas questões morais e nós vamos fechando os olhos. Dizendo-nos criacionistas e muitas vezes aceitando ideias e propostas evolucionistas. Pessoal, é assunto delicadíssimo, né? E na verdade a gente pode, pegando a fala aqui da Thaisa sobre os assuntos permitidos, proibidos e tolerados, muitas vezes entramos na discussão, né, da pena de morte. Mas é porque Deus então permitia a pena de morte? Opa, talvez não permitia. É uma situação específica, né? Vamos supor. Então... Era um povo, eles tinham a boca de Deus, ali tinha o profeta, Moisés subia no monte, falava direto com Deus para trazer as informações. Tinham sempre profetas conduzindo.
tinha um sacerdote com o linho, com o tumim. Tinha Shekinah. Então, assim, tinha uma situação uma sociedade típica. completa. Só que se a gente for parar para analisar, essa situação, no próprio texto bíblico, a gente tem que analisar como um todo. A narrativa. Essa sociedade muda e aqueles 70, aqueles que auxiliavam, vamos dizer assim, Moshe, e que muitos dizem que foi a origem do Sinedrim, né? Eu coloco mais ali, muito depois do cativeiro de Babilônia. Esse Sinedrim, ele condenou o Criador à pena de morte. Ele condenou o próprio Messias à pena de morte. Ou seja, essa pena de morte foi aplicada a Yoshua HaMashiach, de forma arbitrária, em razão de quê? Em razão de que aqueles juízes que estavam ali, eles não representavam Yahweh. Então é completamente diferente de uma sociedade teocêntrica ou teocrática da nossa sociedade. Vamos colocar esse tipo de poder agora na mão de qualquer estado, de qualquer sociedade, porque lá na Bíblia está falando que lá na Bíblia está falando que esse poder realmente existia na mão do povo de Deus, um povo que que tinha peculiaridades que nenhuma sociedade hoje ela replica. Então é um argumento bem estranho. Profundo pensamento, viu, pessoal? Profundo. Isso é entre linhas das entrelinhas, né? Espero que vocês estejam sendo despertados aí para essas reflexões. O doador da vida, ser onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o julgamento perfeito, o julgamento com justiça e o julgamento com amor. E tenho lá minhas dúvidas que os nossos políticos teriam esse nível de aproximação, de discernimento, né? Só reforçando aqui a nossa fala, pessoal, quando a gente fala alguma coisa sobre essa questão do poliamor, né? Lembrando que tudo isso nós estamos estudando a origem, né? Porque às vezes a gente tem, né, um ouvinte nosso até que está envolvido com essa situação cultural dele. Então, para você entender a si mesmo, né? Para você fazer um pouco de psicanálise aqui no Entre Linhas. Porque infelizmente, nós somos frutos da cultura. Se nós não deixarmos nos levar, a gente é fruto da cultura. E o que a Thaís está falando, muitas vezes você está pensando evolucionista, achando-se criacionista. Então, assim, se você se vê em alguma situação que você pergunta para Deus e fala assim, Deus, como que é? E você está tendo uma resposta assim, ó, isso é negativo, isso Deus não gosta, isso não é o plano de Deus para você. Pode ser o plano do homem, mas não é o plano de Deus. Então, não se preocupe, pessoal, né? Continue falando com Deus, continue buscando a orientação de Deus, que Deus vai bom. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já está pensando em Deus, né? Se nós estava assistindo Parafernálias, Porta dos Fundos... Só um último detalhe, que pode até vir depois, né? Sim. É a questão que o apóstolo Paulo fala com relação à autoridade. A gente já fez um vídeo sobre isso, analisamos lá o grego, lá tudo coisa e tal, e aquela com relação à autoridade não era pura e simplesmente se submetam, mas ele falava ali de uma responsabilidade que os julgadores têm, porque eles representam um poder que não é deles, um poder que vem de cima, um poder que vem de Deus. Então ali tem uma advertência, não só se submeta às autoridades, se submeta ao Estado, mas você que é representante do Estado, você não é só representante do Estado, você é representante de Deus, então precisa estar vinculado aí. Nos vemos então, pessoal, encerramos por aqui quarta-feira e se prepare para quinta porque tem mais Entre Linhas.